Paulo de Jesus é um jovem de 28 anos, sonhador, porque sonha muito e que tenta fazer das dificuldades oportunidade para poder conquistar, né? Porque às vezes nós olhamos muito para o que nós achamos que não conseguimos fazer e pouco olhamos para a nossa capacidade de fazer. Então eu tento muito olhar mais para a minha capacidade do que para as minhas limitações. Eu sou filho do meio de 6 irmãos e a minha infância foi uma infância meio complicada, meio turbulenta, mas que acredito que todo esse caminho que eu tracei até aqui foi necessário para mim poder conhecer a palavra hoje. Eu gostava muito de estudar, né? Eu gostava daquelas peças da escola, mas era uma coisa que eu gostava bastante de fazer. Eu era muito estudioso, eu gostava também das peças teatrais também. Então eu lembro quando uma vez que eu fui para a escola, quando eu tinha 6 anos, eu fui vestido de índio, que da minha infância mesmo eu guardo a escola com muito carinho, né? Meu pai e minha mãe, eles eram alcoólatras. Essa é a maior parte da minha infância, ter sido uma infância difícil, né? Porque eu já nasci com os meus pais alcoólatras. Eu não lembro de uma época da minha vida em que eles não bebessem, né? Eu me lembro várias vezes de brigas do pai e da minha mãe. Minha mãe, ela sempre foi meio perturbada, já tentou se suicidar por várias vezes. Eu, mais meus irmãos, já seguramos ela várias vezes tentando pular dentro da cisterna. Nós éramos crianças, ao mesmo tempo tínhamos que cuidar dos nossos pais para que eles não se matassem e não matassem um ao outro também. E às vezes nós precisamos passar por esse processo. Claro que Deus não gosta, Deus não se agrada no sofrimento de ninguém, mas Ele usa aquele sofrimento para poder nos amadurecer como pessoa. Que eu estava na rua brincando como toda criança e numa dessas brincadeiras ali, jogando bola, eu destronquei o dedão do pé, meu pé esquerdo. Aí aquele dedo começou a doer por muitos dias, né? E como é normal, né, crianças caírem e se machucarem, então meus pais não deram muita importância para isso, porque é uma coisa normal que acontece com toda criança. Só que aquela dor não passava, né? Então foram durante muitos e muitos dias eu sentindo aquela dor. Até que meus pais foram me levaram no médico. Aí foi quando começou a desengatar todo o processo de eu ficar sem andar, e foi quando eu fiquei sem andar pela primeira vez. É uma coisa que os médicos nunca descobriram exatamente o que eu tinha, né? Os médicos, eles não davam um diagnóstico preciso, eles meio que falaram lá, olhavam, analisavam e passavam remédio. Então, nisso eu fui me agravando a cada dia mais, né? Então foi quando eu tive que parar de estudar a primeira vez, aí depois eu voltei a andar, e depois quando eu fiquei sem andar parei de estudar pela segunda vez. Então a maior parte, o que mais fazia eu sofrer naquela época, além de eu estar sem andar, era ter que parar de estudar, porque era uma coisa que eu gostava muito. Eu via os meus irmãos acordando cedo para ir para a escola e eu chorava para ir também. E eu não podia ir, eles choravam para não ir e eu chorava para poder ir para a escola. Então, os médicos, eles não davam diagnóstico, nem eles sabiam direito o que eu tinha, né? Então, eu sou basicamente um mistério para a ciência, porque até hoje nenhum médico descobriu o que eu tenho, porque faz parar praticamente a minha vida. Eu sentia dor o tempo todo, parei de estudar, de dia e noite ali, não podia fazer nada, assim, só ficava deitado e tal. E como eu já disse, né, eu cresci num lar meio turbulento, então eu não tinha nem paz para poder ficar doente. E depois também ficou mais difícil ainda, porque eu sempre fui aquela pessoa independente, né? Como eu falei, eu tive que amadurecer muito cedo. Sempre tive uma independência dos meus pais. De repente você já é independente, de repente fica sem andar e passa a ser dependente de todo mundo. Então essa para mim foi a parte mais difícil, né? A dependência. Agora imagina você fazer todas as suas coisas sozinho e de repente precisar das pessoas para fazer tudo por você. Eu tinha 8 anos e comecei a sentir fraqueza nas pernas, né? Eu já tinha ficado a primeira vez sem andar, fiquei 6 meses e depois voltei a andar normal. E 2 anos depois eu comecei a sentir fraqueza nas pernas de novo. E no decorrer do tempo, essa fraqueza só aumentava e foi aumentando, e foi quando eu não consegui mais andar. E logo depois de 1 ano eu voltei a andar normal e nunca se sabe o porquê, o motivo, mas
Foram, as duas primeiras vezes eu ficava um tempo e depois voltava. Tudo isso. Já estava entrando na minha adolescência já, né? Então, e dessa última vez foi diferente das outras duas, porque das outras duas vezes eu ficava sem andar, mas eu movimentava meu corpo, eu conseguia esticar as pernas, os braços e tal. Eu só não andava, porque minhas pernas estavam fracas, meu corpo não tinha cálcio suficiente para poder sustentar. Mas nessa última vez agora é diferente, porque demorou 2 anos para mim ficar sem andar de vez, não foi como das outras vezes. Das outras vezes eu fiquei 6 meses, depois fiquei 1 ano, mas dessa vez o processo demorou 2 anos. Então eu comecei a sentir fraqueza nas pernas, depois comecei a arrastar nas pernas. Aí enquanto isso, os médicos aqui de Rio Verde estavam procurando uma vaga para mim em Goiânia, e essa vaga nunca acontecia, né? No decorrer do tempo eu fiquei 2 anos esperando, e quando essa vaga surgiu, aí eu já estava sem andar. Então, e dessa última vez eu já estava entrando na adolescência, né? Faltava poucos dias para me completar 14 anos. De todos os traumas que eu carreguei na minha vida, talvez esse tenha sido o pior, porque eu passei o meu aniversário de 14 anos internado em Goiânia, gritando de dor. Eu lembro que eu estava deitado na cama de hospital e eu faço aniversário 2 dias antes do Natal. Eu olhava para a janela assim, via os povos lá comemorando o Natal, os povos soltando foguete no Ano Novo, e eu dentro do quarto ali gritando de dor. Então, acho que de todos os traumas que eu carrego, eu acho que o pior deles foi o meu aniversário de 14 anos. Foi quando começou a atrofiar tudo, né? Porque enquanto eu ainda estava conseguindo arrastar a perna, eu estava estudando, eu estava fazendo as coisas. Quando eu não conseguia mais andar, eu comecei a andar de bicicleta, né? Eu sempre andei de bicicleta, então quando minhas pernas já estavam mais fracas para andar sozinho assim a pé, de bicicleta eu conseguia andar normal, até que chegar um ponto que eu não conseguia andar nem de bicicleta mais. E nisso eu já estava esperando uma vaga em Goiânia. Só que quando essa vaga surgiu, ela surgiu exatamente porque eu fiquei sem andar. Depois que eu fiquei sem andar, com 1 semana a vaga surgiu. Eu fiquei sem andar no dia 1º de dezembro, quando a vaga surgiu no dia 8 de dezembro de 2005. Depois que eu fiquei sem andar de verdade, eles começaram a levar o meu caso mais a sério e começaram a se mobilizar mais para poder conseguir essa vaga em Goiânia. Só que aí já era tarde, porque eu já estava sem andar, então não tinha muito o que fazer. Nessa época eu fiquei internado em Goiânia 3 meses, né? E enquanto eu estive internado lá, eu estava fazendo fisioterapia e tal, e já estava conseguindo melhorar alguma coisa. O médico disse que não podia me manter mais lá. Aí eles me deram alta, vim para Rio Verde de novo e disse que ia conseguir fisioterapia aqui para mim. Só que aí, do dia que eu cheguei até o dia que a fisioterapia apareceu, que eu consegui fazer fisioterapia, já estava tudo atrofiado. Então, antes eu ainda estava atrofiado, mas eu conseguia esticar e encolher as pernas. Só que quando eu vim para Rio Verde, que fiquei esperando uma vaga de fisioterapia, já tinha tudo endurecido, aí não tinha muito o que fazer. Aí era só fazer a fisioterapia para não atrofiar mais, mas para voltar ao que era antes não tinha como. Eu sempre costumo dizer que eu não tive infância, né? E praticamente eu não tive mesmo, porque dos meus 6 até os meus 14 anos foram, enquanto muitas crianças estavam aí brincando de futebol e brincando de carrinho, soltando pipa, eu estava tocando de hospital o tempo todo. Saía de um hospital e ia para o outro. Quando o médico desistia de mim, começava outro médico. Aí o médico começava do zero de novo. Aí na hora que ele via que eu não conseguia descobrir o que eu tinha, eu passava para outro médico. Então, minha infância foi basicamente essa, né? Eu sempre me perguntava por que eu, né? Porque a gente tem aquele costume de dizer que Deus está castigando a gente. Então a gente acaba acreditando que aquilo é verdade, né? Mesmo que não tenha fonte, mesmo que não tenha nada, a gente quer encontrar uma justificativa para aquilo que a gente está passando. Então eu já estava tentando entender o que estava acontecendo, o que eu fiz para poder merecer, porque eu era apenas uma criança de 6 anos. Não tinha cometido nenhum crime, eu não tinha um histórico, até porque eu estava começando a vida ainda, né? Então a minha infância foi basicamente essa. E foi aí nesses meus 14 anos, quando eu fui para Goiânia e o médico falou para minha mãe que não tinha mais cura, que não tinha mais jeito, não tinha o que fazer, o máximo que eles podiam fazer era fisioterapia para mim não piorar, porque melhorar não tinha como. Foi aí que eu comecei a entrar em depressão, porque
os médicos falavam que não tinha jeito. Então, enquanto eu ainda não ouvi esta palavra, eu acreditava que tinha jeito, mas depois que eu ouvi do médico dizendo que não tinha mais solução para o meu problema, aí eu entrei em depressão. Inclusive, teve até uma época, quando eu ainda estava em Goiânia, que eu não conseguia sentar. Eu não conseguia sentar porque minhas pernas atrofiaram em uma posição que não dava para ficar sentado. E eu cheguei ao ponto de pedir para os médicos amputarem minhas pernas para eu conseguir ficar sentado. E os médicos não queriam amputar minhas pernas. Eu brigava com os médicos para eles amputarem minhas pernas porque eu não aguentava ficar deitado mais. Eu não queria saber se eu ia ficar sem perna, eu não queria ficar sem perna, ou não ia ficar sem perna. Eu queria saber que eu queria ficar sentado. E os médicos não me ouviram e não queriam de jeito nenhum, né? Às vezes as pessoas olham e pensam que é doido, né? Querer ficar sem perna e tal. Mas eu não queria ficar sem perna, eu só queria poder sentar, coisa que eu já não conseguia mais fazer. E hoje eu dou graças a Deus pelos médicos não terem me ouvido, né? Porque se eu tivesse cortado minhas pernas lá atrás, hoje seria um arrependimento que eu carregaria pelo resto da vida. A palavra que eu posso dizer é... Quero frisar as palavras de Salomão quando ele escreve em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde tu vai não tem obra, não tem esperança, não tem nada. Então, às vezes, nós não queremos fazer porque consideramos aquilo que nós fazemos muito pouco. Só que se aquilo veio à nossa mão para fazer, nós podemos fazer. E muitas vezes nós somos mais capazes do que na verdade nós acreditamos que somos. Então nós precisamos acreditar mais em nós. Porque se Deus acredita em nós, quem somos nós para duvidar? Tem aquele ditado, né, que diz que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Eu acredito que eu fui pelos dois. Porque com 14 anos, praticamente, eu ouvi os médicos dizerem que eu não tinha cura. Um ano antes, o meu irmão morreu assassinado na porta de casa. Então, de toda a minha família, ele era o que mais me apoiava, era o que mais me dava suporte. Então, depois que eu me vi sem meu irmão e sem qualquer perspectiva de vida, foi quando eu comecei a deprimir. Não tinha nem prazer de comer. Eu passava dias e dias sem comer. Não tinha prazer em nada mais. Eu sentia muita dor também na época. Então, quando eu estava dormindo, de repente minha mãe me chamava para almoçar ou para jantar, eu ficava bravo porque eu não queria acordar. Quando eu estava dormindo, eu não gostava nem que me chamasse para nada, nem se fosse para comer. Então, foi um momento que ou era tudo ou era nada. A conversão foi quando eu tinha 18 anos. Eu tinha muita insônia, então eu não dormia. Aí eu tinha ganhado uma Bíblia, né, de um líder de célula da minha irmã. E lá na Bíblia tinha um plano de leitura. E eu cumpri aquele plano de leitura, né, e comecei a ler a Bíblia toda. E quando chegou no último dia que eu terminei de ler a Bíblia, via muito o programa de rádio que passava meia-noite, né? Hoje em dia meia-noite é bem cedo, mas naquela época era bem tarde. E o locutor falava que se alguém quisesse alguma visita, era só para ligar na rádio ou mandar mensagem no celular dele. Eu não tive coragem de ligar na rádio, mas eu mandei mensagem. Aí eu orei a Deus, pedindo a Deus para que alguém viesse na minha casa para me aceitar Jesus, porque eu cheguei a um ponto de que ou era tudo ou era nada. Eu já estava no desespero já e eu queria porque queria Jesus preenchesse aquele vazio que eu tinha na minha vida, né? Porque eu tive uma infância difícil, uma adolescência perturbada e eu estava em depressão. Eu não tinha o que fazer e para onde correr. Então, como as pessoas já falavam muito de Jesus, que Jesus ele curava, ele libertava, ele preenchia os vazios, que era o que eu ouvia no programa de rádio, era tudo que eu estava precisando, de alguém que preenchesse aquele vazio que eu sentia. Então eu mandei mensagem para o locutor da rádio e ele mandou alguém lá em casa, né? Ele marcou um dia de ir lá em casa e foi lá em casa. Aí foi quando eu aceitei Jesus, no dia 29 de março de 2010. E foi um momento de tanta ansiedade que quando ele falou que ia lá em casa era 5 horas da tarde. Ele marcou de ir 8 horas da noite. E chegou e eu fiquei naquela ansiedade até chegar 8 horas da noite, porque eu queria aceitar Jesus. E chegou 8 horas da noite, ninguém apareceu. E chegou 9 horas, ninguém apareceu. Aí deu 10 horas e ninguém apareceu. E eu pensei, nossa,
Não sei porque que eu criei tanta expectativa, eu já sabia que porque eu era tão desacreditado da vida, eu era tão negativo que eu colocava a negatividade até onde não tinha. Então naquele momento de depressão eu já não acreditava em mais nada. Então aquilo ali foi o que começou a fazer eu acreditar, porque falaram que era em casa para me aceitar Jesus. Então era de muitos anos que eu não acreditava em mais nada, eu acreditei naquilo. Aí quando deu 8 horas, 9 horas, 10 horas, ninguém apareceu, eu falei, nossa, seria melhor se eu continuasse não acreditando. Aí de repente quando deu 10 horas eles apareceram. E eles conversaram comigo e tal, e foi quando eu aceitei Jesus, né? Eu tinha certeza que aquilo era a oportunidade que Deus estava me dando. E era a resposta da oração que eu já estava fazendo, porque eu já estava 3 meses orando, pedindo a Deus para levar alguém até em casa, porque eu não tinha como sair para ir na igreja. Eu estava de cama, eu não sentava, eu não fazia nada. De todas as decisões que eu tomei na minha vida, essa foi a melhor de todas. Radicalmente da água para o vinho, porque nasce de novo, né? Porque você se enche de uma esperança que você já não tinha mais. Você se enche de uma alegria que você já não tinha mais. Aparentemente a sua vida continua a mesma. Eu continuei deitado numa cama, eu continuei com a minha família toda atribulada, eu continuei com todos os meus problemas, mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado. Então era isso que me deu força para poder vencer a depressão. Foi isso que me deu força para poder me libertar daquela opressão, porque tudo que o inimigo queria fazer era me oprimir. Então a cada dia que se passava eu ficava mais oprimido. Só que depois que eu aceitei Jesus, eu comecei a me libertar de toda aquela opressão. E eu comecei até a ficar mais solto, a ficar mais feliz, a ver coisas positivas, né? Porque eu era muito negativo. Então radicalmente mudou minha vida. Mudou. Desses 4 anos que eu passei em cima de uma cama, 1 ano foi trancado dentro do quarto. Eu não gostava de ver luz, eu não gostava de sair para fora, eu gostava de ficar dentro de casa, no meu quarto, no escuro. Mas aí fizeram uma porta lá para eu poder sair para fora. Aí, como a minha cama tinha rodas e eu não podia sentar, a minha mãe empurrava a minha cama para a área. Então eu ficava na área deitado na cama. E eu via os povos evangelizando nas ruas, né? Então eles iam nos vizinhos de cá, no vizinho de lá. Aí na hora que eu pensava, agora vai chegar na minha casa. Aí na hora que chegava na minha casa, eles passavam direto, né? Então e foi muitas vezes isso, sabe? Então eu também não tinha coragem de gritar a eles, sabe? Na época ainda, porque eu era muito tímido também, né? Então não fazia muito sentido eu gritar, eu quero aceitar Jesus. Mas eu dentro de mim, eu estava doido que eles viessem para me aceitar Jesus. Eu era muito revoltado na época, era muito estressado e eu já estava deprimido, né? Então algo me impedia de tomar uma atitude. Então tudo que eu pude fazer naquele momento foi orar. E eu não sabia orar porque eu não era convertido, eu achava que eu não sabia, né? Porque hoje eu entendo que a oração é um diálogo sincero entre você e Deus. Você não precisa falar palavras bonitas, você só precisa ser sincero. E naquele momento eu fui sincero com Deus, eu falei para Deus para trazer alguém até mim. E isso veio até de encontro com uma palavra que muito tempo depois eu comecei a entender, porque eu vivi aquilo, né, que é a passagem de Paulo. Quando Paulo tem uma visão lá em Atos capítulo 16, versículo 9, em que um homem clama a ele pedindo para ser salvo. Um homem pede para que ele descesse a Macedônia para que ele pudesse ser salvo, para salvar ele. E então, de repente Paulo, quando passa por um processo, até chegar naquele homem, descobre que aquele homem era um carcereiro. Aquele carcereiro, ele, de certa forma, ele estava preso. E ele também era de Roma, então ele não conseguia pedir ajuda. Então tudo que ele pôde fazer naquele momento foi orar, pedindo para que um homem de Deus chegasse até ele. Então Deus ouviu a oração daquele homem e enviou Paulo até ele para que ele pudesse aceitar a Cristo. Então onde tiver uma alma clamando, Deus vai enviar alguém para poder levar a palavra. E onde eu estava tinha uma alma clamando, que era eu. E Deus ouviu a minha oração e enviou um irmão lá do outro lado da cidade para poder vir até mim. Lá perto de casa tinha várias igrejas, mas ninguém vinha até mim. Até porque, né, naquele momento eu não tinha muita coisa para oferecer. Então a sociedade, o ser humano em si já tinha desistido de mim. Porque eu não tinha muita coisa para oferecer, eu não tinha nada para oferecer. Quem é que quer uma pessoa com depressão em cima de uma cama entrevado perto
Então, Deus ele é aquele que vai atrás dos excluídos, né? Como ele mesmo diz lá em Mateus, né? Ele não veio chamar os justos, ele não veio chamar os sadios, ele veio chamar os pecadores e os doentes. E naquele momento, eu era aquela pessoa que o homem já tinha excluído, mas que Jesus já tinha chamado. Então, foi um processo onde eu vi que não importa como você esteja, se você clamar a Deus no fundo do seu coração e com sinceridade, Ele vai te ouvir e vai trazer socorro até você. Quando eu aceitei Jesus, como eu disse, eu não sentava, eu só ficava deitado. Aí quando esse irmão ele foi lá em casa para poder eu aceitar Jesus, ele me convidou para ir visitar a igreja dele, né? Que por cristocidência ele ia inaugurar a igreja dele 2 dias depois do dia que ele foi lá em casa, porque até então ele dirigia um ponto de pregação. Então eles iam mudar para a congregação. E eu tão feliz por ter aceitado Jesus, estava no primeiro almoço, logo aceitei o convite de ir na igreja dele. Só que eu não tinha me dado conta, né, que eu fui perceber isso depois que foram me buscar, é que eu não sentava. Então, quando ele chegou lá em casa, naquele Uno branco lá, eu pensei, como é que eu vou entrar dentro desse carro se eu não consigo sentar? Fazia muitos anos que eu não andava de carro exatamente por esse motivo. Então ele me colocou ali deitado no banco de trás do carro e foi assim a minha ida para a igreja pelos próximos 6 meses. Durante 6 meses eu ia deitado no banco de trás do carro, chegava na igreja, tinha uma cama me esperando, ou seja, esse irmão ele pensou em tudo, né? Ele foi um homem usado por Deus porque ele viu em mim uma capacidade que as pessoas já não conseguiam ver. Ele via em mim um valor que muitos já não conseguiam ver, nem eu conseguia ver valor nenhum em mim. Então ele pensou em todos os detalhes. Ele me levava para a igreja deitado no banco de trás do carro dele, e depois chegava na igreja, tinha uma cama me esperando, e foi assim por 6 meses. Até que eu via as pessoas pregando, eu via as pessoas cantando e queria fazer também. Eu não sabia qual era o meu chamado, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria fazer alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu tinha vergonha. Então e eu vi que eu precisava fazer alguma coisa porque Deus já estava me preparando para isso, porque quando eu comecei para a igreja eu comecei deitado e os fisioterapeutas não conseguiam me colocar sentado de jeito nenhum. Eu já fiz várias fisioterapias, já conheci praticamente todos os fisioterapeutas da cidade e nenhum deles conseguia me colocar sentado. Quando eu comecei a ir para a igreja, com 6 meses eu já estava sentando. Então eu vi que Deus ele estava trabalhando na minha vida, porque Ele fez em 6 meses o que fisioterapeutas não conseguiram fazer em anos. Então eu sentia que eu precisava retribuir de alguma forma, não que eu fosse pagar, porque o que Deus faz por mim não tem como pagar, mas eu precisava fazer alguma coisa. Então eu tinha muita vontade de pregar, eu tinha muita vontade de cantar, mas no decorrer do tempo eu descobri que o meu chamado e a minha vocação era para o ensino, porque desde sempre eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de estudar, né? O que para muitos na escola era o sacrifício, estudar aqueles livros de histórias, para mim era fácil. Quando no decorrer da minha caminhada cristã eu comecei a ser levado muito por esse lado do ensino, né? Eu estudava com jovens, né, que iam lá em casa. Mães, quando viam jovens com dificuldade para poder ficar firme na igreja, me chamavam para estudar a Bíblia com eles em casa, para poder fortalecer a fé deles. E depois eu virei um dos professores da escola dominical, depois comecei a dar ensino, e depois eu fui para a pregação e para o louvor, e hoje eu transito em um pouquinho de tudo, mas eu sinto que Deus me chamou para o ensino. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu ainda encontro motivação na minha vida. Mas no momento quando eu paro de fazer isso, quando às vezes bate aquela tristeza, aquele desânimo que todo ser humano tem, eu sinto que eu começo a morrer. Quando o autor Tiago ele escreve lá na epístola dele, ele diz que a fé sem obras é morta. Então eu sinto que quando eu paro de produzir obras, a minha fé começa a morrer. Então o meu ministério ele começou a partir daí. Quando eu entendi que para minha fé estar viva, eu preciso criar obras. E eu fico muito feliz por poder estar sendo útil na obra de Deus. Eu acho que se muitas pessoas que estiverem assistindo, as que me conhecem, elas vão ver, Ronaldo mudou bastante. Eu era daquelas pessoas negativas,
eu era daquelas pessoas pessimistas, né? Eu era muito amargurado, eu era muito deprimido e eu também era muito grosso também, né? Então eu tinha uma camada grossa dentro de mim que antes de eu virar ovelha eu era bode. Deus vai moldando o caráter da gente para transformar no caráter de Cristo, porque Ele é o nosso referencial. Quando você vê que a tua vida está diferente da vida de Cristo, você precisa mudar. Quando você vê que você não faria aquilo que Cristo fez, você precisa mudar. Então, acho que aceitar Jesus é basicamente isso. Você fazer aquilo que Ele fez e se espelhar nele. Então, hoje eu me espelho em Cristo e vejo que eu preciso mudar em muitas coisas na minha vida ainda. Mas do meu Ronaldo antes, do meu Ronaldo hoje, eu vi que eu já caminhei bastante. E eu fico feliz quando as pessoas olham para mim e falam o quanto eu mudei. Porque tem horas que a gente muda que a gente nem percebe que mudou. Porque uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu aceitei Jesus era: eu vou ter que parar de fazer isso, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Só que quando você aceita Cristo, você começa a mudar de uma certa forma que você para de fazer as coisas que você fazia e nem percebe, porque a mudança é uma mudança tranquila, não é aquela mudança assim que você vai ser obrigado a fazer. É uma mudança que Cristo vai fazendo em você e você vai ficando feliz de poder estar mudando. Então eu vi que Deus já me transformou bastante. E eu creio que ainda tem muita coisa para ser transformada na minha vida e até a volta dele eu vou tentando evoluir cada vez mais para poder agradar a Cristo. Me autodefino de jovem sonhador. Então, depois que eu entrei em depressão, eu parei de sonhar, porque eu parei de acreditar na vida. Então, quando você não acredita na vida, você não sonha. Vai sonhar para quê se você já sabe que não vai acontecer? Então, hoje eu vejo que depois que eu aceitei Jesus, eu vi que não tinha sonho impossível. Todas as coisas são possíveis, porque tudo é possível aquele que nele crê. O meu maior sonho hoje, às vezes as pessoas olham para mim e podem falar: nossa, o maior sonho do Ronaldo é voltar a andar. E não deixa de ser, né? Eu tenho muita vontade de voltar a andar. E eu creio que Deus pode fazer isso por mim, já que fisioterapeutas não conseguiram me colocar sentado e Deus me colocou. Então, antigamente eu não podia sair para muitos lugares, hoje eu já posso sair para onde eu quiser. Só que o meu maior sonho ainda não é voltar a andar. Esse é um dos maiores, mas o meu maior sonho é poder ganhar almas para o reino de Deus, poder ver a minha vida ser útil no reino de Deus. Às vezes eu fico triste, eu fico deprimido às vezes, porque eu queria fazer coisas que pessoas que andam faz. Porém, o meu maior sonho ainda é poder fazer a obra de Deus, porque todos os meus sonhos são relacionados à obra de Deus. Eu não tenho nenhum sonho assim que seja a parte da obra de Deus. Até um casamento, eu falo que eu quero casar, eu quero construir uma família no altar de Deus. Eu quero ter uma esposa que goste de fazer a obra de Deus. Então todos os meus sonhos estão relacionados à obra de Deus. E o meu maior sonho é esse, poder ver a minha vida sendo útil na obra de Deus. E ver Deus me usando, vendo pessoas testemunhando, falando que através da minha vida elas foram salvas. Porque não tem prazer maior para um pregador, pelo menos para um verdadeiro pregador, quando você acaba de ministrar uma pregação e uma pessoa vem à frente aceitar a Cristo como Salvador. Deixar uma palavra que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que é uma palavra que eu gosto muito, que me chama a atenção, Deus falando para o profeta Samuel: não atente para a tua aparência, nem para a grandeza da tua estatura, porque eu já o tenho rejeitado. Pois o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então Deus falou isso para o profeta Samuel, quando o profeta Samuel saiu à ordem de Deus para poder ungir Davi como rei. Quando Samuel olhou para o irmão mais velho de Davi, acreditava que era ele o ungido do Senhor, porque tinha maior aparência, porque tinha beleza, porque tinha estatura. Porém Deus repreendeu Samuel dizendo: não olhe para a aparência, porque o homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Muitos olhavam para mim pela aparência, mas Deus já estava enxergando o meu coração. Muitos olhavam que eu não servia mais, mas Deus olhava para mim e via em mim capacidade. Então, quando Deus te olhou, Ele não olhou aquilo que o homem está vendo, Ele olhou além daquilo que o homem vê. Então, se você acredita que você não é capaz, lembre que Deus acredita em você. Então, se até Deus, que conhece todas as coisas, conhece todas as nossas fraquezas, todos os nossos defeitos, ainda assim acredita em nós, quem somos nós para duvidar de nós? Então, o primeiro passo é você acreditar em você.
Eu comecei a acreditar em mim depois que eu vi que Deus que acreditava em mim. Deus, ele está ali, com os braços abertos, ele nunca vai te virar as costas. Você só precisa dar o primeiro passo. O meu primeiro passo foi levantar a mão e aceitar a Cristo. Aceitar a Cristo também é só o primeiro passo. Depois disso tem muitos outros passos. Para eu me libertar precisou de um processo. Para eu sair daquela opressão precisou de um processo. Porque o ser humano ele se acostuma até com coisa ruim. Porque quando ele se acostuma com aquela coisa ruim, ele acha que tem que viver daquele jeito e pronto. Então, se você está passando por um momento difícil, você não precisa viver nesse momento difícil. Você não precisa se acostumar com esse momento difícil. Saiba que Deus ele está estendendo a mão para te tirar dessa situação. E Deus ele tem uma grande obra para fazer na tua vida. Tudo a seu tempo. Eu esperei 4 anos para poder Deus me resgatar. Eu esperei 4 anos para poder Deus me tirar daquela situação. Mas Deus, em momento algum, Ele me abandonou. Até mesmo naquela situação Ele estava comigo, mas eu estava tão cego que eu não conseguia enxergar. E talvez o teu problema hoje está te impedindo de enxergar Deus aí na tua vida. Talvez o teu problema hoje está te deixando cego e te impedindo de enxergar que Deus ele está te estendendo a mão. Então você só precisa esticar a mão e segurar na mão de Deus.